Em atendimento ao comunicado publicado no DCM 25, de 8 de 2 de 2021, a folha 6, dou por aberta a reunião da Comissão de Representação, instituída pela Resolução número 10383, de 2021, com a finalidade de acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para o desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e ao equilíbrio das finanças do município. Com a presença dos senhores Cláudio Hermolin, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, ADEME, Marcos Sacianu, é isso? Esse sobrenome. Vice-presidente da ADEME, João Manuel Martins Fernandes, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom Rio, Otávio Grimberg, vice-presidente do Sindicato do Sinduscom, Celso Raiol, presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA, Fernando Costa, diretor também da ASBEA, Afonso Kuernes, é alemão? Afonso Kuernes, diretor também da ASBEA. A comissão está assim constituída, e aí já vou pedir aos vereadores cujo nome falarei aqui, que se declarem presentes. Presidente, vereador Rafael Luiz Freitas, vice-presidente, doutor Jairinho, vice-presidente Lindbergh Farias, relator Pedro Duarte, presente. Vereador Vitor Hugo, presente. Vereador Márcio Ribeiro, vereador William Siri, vereador Wellington Dias, está ali presente, vereadora Mônica Benício, vereador doutor Rogério Amorim. Presente, senhor presidente. Vereador Carlos Bolsonaro. Presente. Vereador Márcio Santos. Vereador Felipe Michel. A reunião acontece em ambiente híbrido, aqui no Salão Nobre. E essa aqui é a 9ª reunião dessa comissão, né? Agradeço aqui hoje a presença e a participação do nosso presidente, vereador Carlos Caiado, que assim que assumiu, teve a ideia de instituir essas comissões de representação da Câmara, uma tratando do assunto da volta às aulas, outra tratando da situação de saúde especificamente, e a outra falando da questão do desenvolvimento econômico e tributário. Fizemos as primeiras reuniões convidando e ouvindo secretários municipais que puderam passar um pouquinho do diagnóstico inicial da Prefeitura em relação às suas finanças, e depois começamos a ouvir diversos representantes dos diversos setores econômicos, dos mais importantes setores econômicos aqui da cidade do Rio, setor industrial, os setores de ISS, até aqueles que também contribuem mais com o ICMS, e hoje é o dia da construção civil. Então, com certeza é um setor que tem tudo para ser uma das molas propulsoras da nossa reativação da economia, e hoje a gente está aqui para fazer esse bate-papo, essa reunião. Como tem sido feita a dinâmica dessas agendas? Para cada instituição, a gente designa um representante para que possa falar, fazer um diagnóstico da situação atual e possíveis perspectivas, né, para o futuro, mas para o futuro próximo. Então, a gente tem aqui hoje 3 instituições, geralmente a gente dá de 10 a 15 minutos para que cada um faça explanação, não é um tempo rígido, claro que tem aí podendo passar um pouquinho, mas vamos lá. Pelo ADEME vai falar o Cláudio Hermolin, pelo Sinduscom, quem vai ser o João Manuel Martins, e pela ASBEA é o Fernando Costa. Então tá bom. Vamos começar então pelo Cláudio Hermolin, pode ser? Começa com você? Então, vou passar aqui a palavra então ao Cláudio Hermolin, que acho que tem a apresentação da ADEME ali. Isso. Caraca. Posso ali? Bom, primeiro, vereadores, presidente, obrigado aí pela oportunidade. Nosso principal objetivo aqui é mostrar um pouco de qual é a situação hoje do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, e a gente traz sempre uma comparação com o mercado imobiliário de São Paulo. Eu vou ficar do lado de lá, que acho que... Cláudio, só um parênteses aqui. A presidência da Casa também apresentou para instituir e implementar uma comissão já para antecipar e começar a discussão sobre o plano diretor da cidade.
né, que tudo indica que o Poder Executivo vai enviar para a Câmara por volta de maio. Mas a Câmara já vai começar essa discussão também aqui com uma comissão de representação. Por acaso eu vou presidir também. E a gente, então, vai ter dois momentos. Quando chegar o momento também do plano diretor, vocês, novamente, claro, serão convidados para também falar. E hoje o enfoque é a situação da economia em si, para a gente poder tratar nessa comissão econômica. Mas eu queria pegar esse gancho, presidente Rafael, vereador, não sei como me colocar, mas para dizer o seguinte: existe uma grande diferença do mercado imobiliário e da construção civil para outros setores da economia. Por quê? O nosso ciclo é muito longo. Então, no momento em que você, hoje, muda uma legislação, até que isso reflita efetivamente em mais empregos, mais renda, mais empreendimentos, leva um tempo. Então, tudo que a gente estiver discutindo aqui hoje vai ter reflexo daqui a 8 meses, 10 meses, 1 ano, sendo muito otimista. Então, o nosso mercado, ele precisa com urgência que os assuntos sejam colocados na pauta. Essa urgência não é porque a gente entende... Fala. É só porque a gente está olhando ali pelo Zoom, você estava... Então, onde eu fico? Acho que daí está legal. Tá, beleza. Então, o nosso apelo aqui, inicial, é que nosso setor, ele não é um setor nem melhor nem pior do que os outros, mas ele é um setor que, primeiro, emprega muita gente, emprega pessoas na base da pirâmide. Então, quando a gente vai olhar os nossos empreendimentos, a gente vai do servente aos diretores de obra. E terceiro, nós temos pouca mecanização. Então, é um setor que impacta diretamente em toda essa cadeia produtiva de geração de emprego e renda. Mas, por outro lado, diferente de outros setores, quando você vai e toma uma atitude com o setor de bares e restaurantes, de varejo e outras atividades econômicas, que você tem uma reação muito rápida, o nosso setor ele é lento na reação. Então, a gente precisa de urgência no tratamento desses assuntos. Bom, olhando um pouco dos números, é você que vai passar? Obrigado. Aqui, a gente trouxe rapidamente uma visão de como está o mercado imobiliário. A gente olha aqui sempre o gráfico verde é a cidade de São Paulo e o gráfico azul é a cidade do Rio de Janeiro. E aqui a gente mostra o número de unidades lançadas mês a mês, desde 2016 até setembro de 2020. Por que setembro de 2020? Grande parte das nossas empresas são de capital aberto, então você ainda não tem o número oficial depois de setembro de 2020. Só por isso, mas a gente atualiza isso sempre. Daqui a 2 semanas a gente vai estar atualizando o final de 2020. Mas o que a gente percebe, olha como o Rio de Janeiro já esteve muito próximo de São Paulo e, de repente, o mercado de São Paulo descolou do Rio de Janeiro. Em número de unidades, passa, por favor, e em volume financeiro. Aquilo ali, número de unidades, e aqui, em volume financeiro. Basicamente, o que a gente começa a observar? Que o mercado do Rio de Janeiro já teve momentos em que a gente esteve muito próximo ao volume de lançamentos de unidades e dinheiro, né, volume financeiro, e a gente perdeu esse protagonismo. Sempre, por que a gente compara mercado do Rio e mercado de São Paulo? Porque o mercado de São Paulo é o maior mercado imobiliário do Brasil e o Rio de Janeiro, pelo menos até agora, é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. O Rio de Janeiro, na década de 80, o São Paulo, na década de 80, ele era 8 vezes maior o mercado do Rio de Janeiro. A gente foi ganhando protagonismo, passou na década de 90 a ser 6 vezes maior do que o Rio de Janeiro. Nos anos 2000, o mercado de São Paulo foi só 3 vezes maior do que o mercado do Rio de Janeiro. E o que aconteceu em 2017, 2018 e 2019? O mercado de São Paulo foi 10 vezes maior do que o mercado do Rio de Janeiro. E aí a gente pode entrar aqui em várias questões. Uma parte econômica, mas uma parte mais importante, a legislação. São Paulo avançou muito na legislação urbanística da cidade. São Paulo avançou muito na redução de prazos de licenciamento das obras. E a gente, infelizmente,
ficou para trás. Vamos lá. Aqui é venda, um é lançamento e o outro é venda. E o comportamento é mesmo igual, né? Você vê o Rio de Janeiro ali flat, lá embaixo, e São Paulo vivendo os picos de venda e de lançamento. Pode passar, por favor. Aqui em dinheiro, olha o distanciamento que a gente foi criando. Pode passar, por favor. Aqui é oferta de unidades, né? Então você vê que a gente tem uma oferta muito grande de unidades, porque o mercado lançou, não vendeu, ficou uma oferta muito grande. Vamos lá, pode ir para o outro, por favor. Saldo de empregos, olha como a gente despencou, só para lembrar, o pior ano do mercado imobiliário de São Paulo foi 2016. Nós, por conta da Olimpíada, ainda surfamos um final de onda em 2016, e o nosso pior ano do mercado imobiliário foi 2017. Só para vocês terem ideia de números, enquanto o mercado imobiliário de São Paulo, em 2019, lançou 30 bilhões de reais, recorde, inclusive dos anos mais aquecidos no mercado, o Rio de Janeiro lançou 5 bilhões. Então, olha a diferença de tamanho de mercado, coisa que já foi muito mais próximo. São Paulo lançou 30 bilhões, que foi o recorde. Rio de Janeiro lançou 5 bilhões em 2019. No auge do mercado, a gente lançava 10, 12 bilhões. Então, a gente está menos da metade do que já foi o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. E aqui, a gente começa a ver o tamanho do impacto que o nosso mercado gera na economia da nossa cidade. Então, a gente vê aqui, ó, quanto que a gente teve de IPTU arrecadado e, basicamente, o que é esse IPTU? É o IPTU incremental, né? Porque a gente sabe o seguinte, um terreno, ao se transformar no empreendimento, você gera matrículas individualizadas, você tem um aumento incremental de IPTU. Então, a gente está falando aqui, ó, da ordem de 3 bilhões de reais por ano em acréscimo de IPTU. Pode passar, por favor. ISS, né? Nossos serviços, também pagos na cidade do Rio de Janeiro, na ordem aí de 5 bilhões de reais. Então, a gente vê também como essa arrecadação ela está impactada diretamente com os ciclos do mercado. Pode passar, por favor. ITBI, né? Desculpa, ITBI, né? Então, todo mundo sabe quando você vende um imóvel, né? O imposto de transmissão é cobrado, é mais um imposto municipal, aí está aqui na ordem de 800 milhões, perto de 1 bilhão. Vamos lá. E aqui a representatividade do PIB na construção civil. E aí a gente olha sempre Brasil. Só para vocês terem uma ideia, você vê aqui, ó, a gente está falando de uma representatividade perto de 6%, 7% no auge, hoje a gente está em 4%. A projeção em países como Chile, Argentina, aqui próximo a gente, é que a construção civil ela pode chegar até 25% do PIB. Então, de novo, a gente está menos da metade da nossa capacidade produtiva. Esses são os números básicos para a gente dar uma introdução, mas um outro número que eu não trouxe aqui, para vocês também terem como base, a gente fez um trabalho especificamente sobre o Minha Casa Minha Vida. E hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um déficit anual, ou seja, a gente poderia ter consumidores no Rio de Janeiro para mais 11 mil unidades do programa Casa Verde e Amarela ou o antigo Minha Casa Minha Vida. E a gente não consegue atender essa demanda por falta de uma legislação que permita o atendimento dessa demanda. Então, todos os anos, ficam 11 mil famílias sem atender, sem serem atendidas pelo setor, especificamente no mercado do Minha Casa Minha Vida, por falta de legislação. E aí, falando um pouco de legislação, é que eu queria pedir aí que o Fernando viesse a explicar um pouquinho a nossa visão. A legislatura anterior chegou a ter algumas discussões aqui de projetos que, na nossa visão, são fundamentais, e o que a gente queria pedir, por favor, é que a gente não deixe essas discussões caírem no esquecimento. A gente não pode, a cada 4 anos, começar a discutir tudo de novo, como se o passado não tivesse existido.
Então, a gente precisa pegar o ponto que a gente parou das discussões e seguir daqui adiante. Lembra, né, a gente teve um exemplo recente, que foi a mudança do Código de Obras na cidade do Rio de Janeiro, em 2019. Ah, não foi o melhor Código de Obras do mundo? Não foi, mas foi um avanço espetacular. O número de licenças aumentou em 35% na cidade do Rio de Janeiro, com a aprovação do Código de Obras, que muitos dos senhores aqui participaram da discussão. Então, o que a gente quer é que a gente parta daí para frente. As discussões de plano diretor, de lei de uso e ocupação do solo, são discussões complexas. Então, a gente precisa diminuir esse espectro da discussão para discussões mais simples e a gente ir avançando, senão a gente não sai do lugar. Beleza? Fernandão? Bom dia a todos. Acho que o que o Cláudio falou aqui é muito importante, né? Essa questão da comparação com o avanço da legislação de São Paulo com o Rio de Janeiro, entender que essa questão do prazo de maturidade do mercado da construção civil é um prazo duradouro, é um prazo longo, e a gente já tem algumas discussões de projetos de lei aqui na Câmara, como 136, 141, que a gente vai pontuar aqui, que são extremamente importantes, né? O Afonso também vai dividir aqui comigo um pouco dessa fala. É importante lembrar e focar nessa questão da Lei Complementar 136, que fala do retrofit, reconversão de unidades preservadas e unidades existentes. O Rio de Janeiro, hoje, é um patrimônio mundial da arquitetura pela Unesco. O Rio de Janeiro nunca teve uma legislação específica que falasse do retrofit e reconversão das unidades. Então, assim, pensar que sempre que você pensa em desenvolver um projeto dentro de um bem preservado, de um prédio existente, você tem que ter especificamente que atender os itens de legislação das mesmas unidades a serem produzidas de uma maneira do zero, né, de um prédio novo, é complexo. Então, como ajustar a inserção de um novo uso dentro de uma edificação já existente? Hoje, uma pauta muito forte na Prefeitura e na Secretaria de Planejamento Urbano é o Reviver Centro. Então, olha a oportunidade que a gente tem de uma discussão que já está aí há 3 anos, 2 anos, de falar de edificações tombadas e preservadas, assim como as existentes. Então, assim, os motivos dessa importância, né? Então, um ponto eu já falei, que o Rio de Janeiro é um patrimônio mundial da arquitetura. A cidade tem uma grande diversidade urbanística, é importante termos uma legislação que estimula a conservação desses imóveis protegidos e desses imóveis existentes. Então, quantos prédios comerciais estão aí pela cidade, largados, abandonados, trazer de volta a utilização disso para o uso multifamiliar é importante, sustentabilidade, grandes áreas de proteção do ambiente cultural dentro da nossa cidade, é importante preservar isso. É uma responsabilidade conjunta dos órgãos vinculados ao sistema de planejamento e gestão ambiental que se refere à proteção da paisagem, fomentar a preservação do patrimônio cultural e ambiental. Isso está no nosso plano diretor, isso vai continuar no próximo plano diretor, que é uma importância para a nossa cidade. A política municipal de paisagem terá como objetivo, né, fortalecer a identidade urbana, promover a preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano. Quantas vezes eu ouço de pessoas, eu como arquiteto, que viajam o mundo afora e pegam um metrô, um trem para ver um prédio preservado a quilômetros de distância do seu hotel, e aqui no Rio a gente não tem a valorização desse patrimônio, gente. Isso é extremamente importante, tá? Um diretor novamente, né, diretrizes da política da paisagem, fornecer condições de preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano, a questão do controle do adensamento, da intensidade da ocupação do solo na Zona Sul, a defesa do ambiente urbano, na qualidade, por meio de preservação de ambientes construídos, reutilização e conservação de imóveis do valor cultural. Isso aí não só a Zona Sul, como toda a cidade, né? A questão do conceito de sustentabilidade ambiental e econômica. Nada mais sustentável do que você pegar um prédio já existente e restaurar esse prédio, retrofitar, trazer de volta ao uso. Quantos imóveis estão se deteriorando pela falta de estímulo para você usar esses imóveis novamente, né? É uma ausência dessa legislação, isso é uma coisa que eu já comentei, né? De você retrofitar e trazer de volta, porque as edificações, elas têm certas limitações. Às vezes você vai projetar uma unidade multifamiliar que não consegue se adequar à espacialidade construída, então você tem que ter uma permissividade de ter uma área útil menor, de não ter vaga de garagem. Como é que você vai pegar um prédio 100% tombado e criar um vão para criar um estacionamento? A gente tem que ter
percepções de que isso é importante para o bem como um todo, né? Essas questões de alinhamento com as premissas do Reviver Centro, né? Então, se você for olhar na exploração nas falas do Reviver Centro, sempre é falado da restauração e retrofit dos imóveis no centro. Então, a gente está muito alinhado com isso. E a 136 está super alinhada, né? Então, possibilização de novas utilizações nos imóveis degradados e subutilizados, priorizando o uso residencial e misto. Entender que a questão do uso misto já é uma utilização aplicada em diversas cidades do mundo, entendeu? Fachada ativa, loja embaixo, isso estimula o convívio das pessoas nos bairros, isso reativa regiões. É importante entender que um imóvel abandonado, ele gera insegurança para uma rua, e quando as pessoas estão morando nesse imóvel, isso gera uma revitalização do entorno. Então, aí só alguns pontos que a gente vai passando aí passo a passo. É importante entender que a aplicabilidade dessa lei de reconversão e retrofit, ela pode ser aplicada em todo o território municipal. Entender a perpetuidade disso. A gente não está fazendo uma lei para ser aplicada nos próximos 5 anos. Não, a gente está... Fernando, só para tirar uma dúvida aqui, que o vereador perguntou, aqui a gente está falando do 136. Sim. Né? E aqui, vamos lembrar o seguinte, essa lei que já foi debatida aqui, que já foi objeto de discussões, de audiência pública e tal, essa lei resolve boa parte do problema que a gente tem hoje de abandono do centro, de abandono de prédios, de abandono de empreendimentos que hoje só trazem insegurança, só trazem desvalorização, só trazem prejuízos para a nossa cidade. E está aqui. Então, assim, o que o Fernando está colocando é que retomar daquele ponto e colocar isso na pauta urgente para ser discutido, votado e né, espero eu, aprovado, resolve uma grande parte dessa discussão que está hoje aí. Como voltar, como revitalizar o centro, né, como melhorar, como trazer segurança. Na nossa visão é o seguinte, não tem forma melhor do que gerar segurança para um bairro do que da vida. Botar pessoas circulando, botar empreendimento funcionando, seja comercial, seja residencial, seja o que for, mas você bota a gente circulando, naturalmente, você traz muito mais segurança para aquela região. Desculpa, Fernando. Nada, que isso. Em teses urbanas, os olhos dos moradores são os olhos da rua, né? Então, se você pega uma rua, isso é uma experiência que todo mundo já viveu. Se você pega uma rua que você olha para o final dela e você não vê ninguém, você se sente muito mais inseguro do que ter uma rua com convívio de pessoas, as pessoas debruçadas nas suas janelas, olhando para a rua, trazendo a revitalização dessas regiões. Então, assim, é importante pensar na perpetuidade da lei e a aplicabilidade disso em todo o município. Né? Entender que na Zona Norte a gente tem imóveis preservados e tombados, Tijuca, Marechal Hermes, na Zona Oeste, Santa Cruz, centro da cidade, tem na Zona Sul, a Barra é um bairro novo, é uma região nova, mas daqui a 20 anos pode ter um imóvel que venha a ser preservado e possa ser reutilizado para lá, e provavelmente a gente vai ter novas tecnologias de aplicabilidade, sustentabilidade que podem ser aplicadas. Aí tem alguns parâmetros, né? A questão do vaga de estacionamento, quando a gente em prédios já existentes, aqui no centro a gente vê isso, que não tem vaga de estacionamento. Então, hoje você vai fazer um retrofit para transformar em multifamiliar, você tem restrição, tem que ter vaga. Pô, mas como é que tem que ter vaga se o prédio é tombado? Como é que tem que ter vaga se o prédio é construído? Eu vou demolir para fazer um prédio novo? Isso não vai existir, entendeu? É uma questão de a gente fala muito isso, é uma questão de demanda de mercado. Eu posso decidir morar num lugar que não tem vaga, que é mais próximo do meu trabalho, ou eu posso escolher ter uma vaga num lugar mais distante. É uma opção do morador e do comprador do imóvel, né? Isso é um outro ponto. Desculpa interromper de novo. Mas, assim, o mercado ele é soberano. A gente não pode estar produzindo unidade porque a legislação obriga. Você não pode estar produzindo unidade com tamanho porque a legislação te obriga. A gente é questionado o tempo inteiro no mercado, vocês como arquitetos e nós como empreendedores. Por que nós não temos unidades mais compactas? Por que as nossas unidades têm vaga? Eu queria comprar um apartamento sem vaga, porque a vaga ela custa. Na hora que você constrói uma vaga, você vai fazer aquela estrutura, seja subsolo, seja garagem elevada, tem um custo. Isso vai ser repassado para o preço. O cara poderia comprar uma unidade sem vaga mais barato? Com certeza, porque se você não estivesse construindo a vaga, você poderia vender mais barato.
Então, isso tudo, no final do dia, é o que a gente entende que pode ser melhorado na legislação atual. E é importante focar que o próprio PLC já tem a questão da necessidade dos órgãos de conselho analisarem um projeto. A gente não está falando em deteriorização, degradação, destruição do patrimônio. A gente está falando que o projeto vai passar por uma análise dos órgãos de conselho para aí sim ele poder ser aprovado. Então, eu crio premissas que a cidade não fornece hoje para o retrofit e reconversão. Então, aí outras características da aplicabilidade da questão dos imóveis existentes, a retirada das áreas úteis mínimas, porque os imóveis tombados têm já a sua estrutura, às vezes você não, é o que eu falei, você não consegue encaixar um apartamento de 25 metros de área útil dentro disso, mas você pode chegar no 24, entendeu? E aí você ter essa flexibilização de aplicabilidade disso, né? Pode passar? Então, aí a gente está falando agora do capítulo 2, que fala do retrofit das unidades existentes, que aí não necessariamente são unidades tombadas e preservadas, mas são, por exemplo, a gente pega regiões das R1, né, que você só pode transformar o uso unifamiliar. Por que não um terreno que tem 2.000 metros quadrados, com uma grande casa, ser subdividido em unidades multifamiliares, com coeficiente de adensamento, com limitação de ocupação daquela região? Ruas estão sendo abandonadas porque as casas são muito grandes, bairros estão sendo deteriorados pela questão das famílias diminuíram. Às vezes você tinha uma casa com 7, 8 quartos, você não consegue mais ocupar isso. Vamos trazer de volta as pessoas para morarem, vamos subdividir isso entre outras famílias. E a gente está falando de coeficiente que limita a ocupação dessas casas. A gente não está falando em transformar isso numa grande ocupação, respeitando, obviamente, o entorno, o seu zoneamento. Isso é importante. Como exemplo dessa questão dessas casas grandes, que estão muitas abandonadas, degradadas, temos o Alto da Boa Vista, que tem casas que ou viraram casa de festas ou estão degradadas completamente. Na região da Tijuca, foi feito um levantamento pelo Fernando Alencar, tem 2.000 casas em degradação, que poderiam ser revitalizadas dessa forma. Se subdivide em apartamentos menores, muitas vezes estão em lugares de pouca segurança, as pessoas teriam mais segurança, quer dizer, dividindo os custos, né, de segurança. Enfim, é um artigo que essa lei iria beneficiar muito a cidade no sentido de renová-la, tá? Iria proporcionar muito emprego também. Basta mudar aprovar um artigo nesse sentido, tá? É isso que o Afonso falou, questão do Alto da Boa Vista. Quantas pessoas estão nessa época de pandemia indo morar na região serrana? Por que não explorar essa região serrana que a gente tem aqui dentro do nosso solo urbano, dentro do nosso município, né? Poder subdividir aquelas grandes casas em menores residências para que as pessoas possam utilizar isso. Então, tem a questão aí das edificações existentes, então, prédios comerciais que estão abandonados, edifícios que estão sem utilização, às vezes com uma única propriedade, que podem ter a sua utilização com relação à reutilização. A gente viu agora um exemplo real disso, ali na região do Flamengo, um empreendimento que foi desenvolvido na antiga sede do Flamengo. O prédio estava lá, abandonado, e pôde ser restaurado. Ele teve que se adequar à legislação urbanística existente, mas se a gente tivesse certas limitações de aplicabilidade da legislação, aquilo podia estar lá como um esqueleto abandonado. Tenho certeza que quando o prédio lá, o Morro da Viúva, que é chamado, ele começar a ter o seu uso, que em breve está acabando a obra, aquilo vai trazer uma revitalização daquela região, obviamente por rebanho, a quantidade de pessoas que vai morar ali é significativa para o local. Então, a gente tem alguns bairros que isso pode ser aplicado de maneira muito interessante. Aqui fala a questão também, na própria redação, que nessas reconversões ficariam excluídas os hotéis da Orla e também os que tiveram benefício com a Lei Complementar 108, é importante focar isso, né? E aí fala que os hotéis que tiveram benefícios volumétricos da Lei 7982, caso queiram fazer a sua mudança de uso, porque entraram em falência e tal, teria que pagar uma contrapartida com relação a isso, porque, teoricamente, eles têm um volume construído desproporcional do que o uso multifamiliar permitiria ao momento da sua aprovação. E aí sempre lembrar que todos esses imóveis também serão submetidos
caso eles venham a ser de patrimônio, para análise do conselho, entendendo que não é uma coisa a ser feita sem um consentimento para a preservação do patrimônio, que eu já comentei. E aí agora o Afonso vai falar um pouco da 141, mas eu só queria pontuar um pouquinho da questão da importância dela, e quando a gente fala dessa Lei Complementar 141, que criou-se um apelido para ela como se fosse a mini-luz, é importante dizer que o conteúdo dela traz aplicabilidade de parâmetros urbanísticos de projeto, de como se projetar, de mudar a forma de projetar, tirar restrições. A gente não está falando de verticalizar, de ganhar gabarito, de ganhar ocupação, coisas que são ainda um pouco preocupantes por parte do entendimento. Tá? Então, assim, são necessidades de atualização desses parâmetros urbanísticos, incentivar a produção de empreendimentos residenciais, fomentar a construção e desenvolvimento econômico, criar oportunidades e dinamismo econômico, social e urbano através da possibilidade de implementação de novos usos e do uso extremamente residencial, vem acarretando esvaziamento de imóveis, permitir o uso misto, né? Então, aumentar a população, incentivar o uso misto, de tornar uma cidade muito mais funcional, como a gente vê mundo afora, as cidades dando essa possibilidade de aplicabilidade. Bom, entrando especificamente no conteúdo da PLC 141, nós selecionamos aí os itens mais importantes do nosso ponto de vista. Esse PLC, ele cria a possibilidade em todo o município de nós projetarmos grupamentos de edificações, de grupamentos de casas, né, de residências unifamiliares. Isso é muito importante, porque quando você mora assim em condomínio de casas, você consegue dividir custos, né? Isso é extremamente benéfico. Então, esse artigo ele traz as normas, né, para que se possa produzir na cidade esse tipo de habitação. Depois, no artigo 4º, ainda fala de grupamentos de áreas privativas, né? Vamos seguir adiante, por favor? Também, Jeff, vamos partir para o artigo 7º, na seguinte, por favor. Esse artigo prevê que, quando você está a uma distância de 800 metros de alguma estação rodoviária ou metroviária, você fica dispensado do coeficiente de adensamento. O que é isso? O coeficiente de adensamento faz com que as unidades fiquem grandes, né? São exigências de área mínima. Mas nos parece que é muito mais democrático poder permitir que as pessoas que necessitem morar em áreas menores, né, em áreas de apartamentos menores, possam morar também na proximidade onde tem facilidade de transporte urbano de massa, né? Bom, depois, passando para o uso misto. O uso misto também é uma coisa muito importante, porque é uma coisa extremamente contemporânea, para as pessoas poderem morar próximos ao local do trabalho, eliminando o custo de transporte e dando mais oportunidades à população. Tá? A próxima. Isso é um artigo, o artigo 9º, permite que você tenha diversas atividades na Zona Especial 1. Porque o que acontece? A Zona Especial 1 é a zona que fica acima da cota 100. E ali, hoje em dia, existe uma degradação muito grande, porque você não pode fazer nada. Um exemplo, como eu citei há pouco, é o Alto da Boa Vista. No Alto da Boa Vista, você não pode fazer nada, então está tudo se degradando, né? Então, a ideia é que a gente possa aproveitar esse espaço urbano que nós temos para alguns tipos de atividades. Tá? Depois, no artigo 10º, permite o uso comercial de serviços em lotes testada para vias principais. Tá? Existem alguns lotes que só permitem o uso residencial
em avenidas grandes. Então, isso também se procura corrigir com esse artigo. Depois, o próximo. No artigo 11, o PLC propõe algumas melhorias, facilidades para clubes, porque hoje os clubes não podem fazer nada, eles têm que continuar sendo como clubes, né? Estão falidos, muitos e degradados. E assim a gente aproveitaria essas áreas urbanas para desenvolvimento de projetos que possam gerar uma revitalização do tecido urbano. Isso vai ajudar os clubes a se manterem economicamente, porque não interessa nada ter um clube que não está funcionando, né? Depois, no artigo 13, o PLC ele estimula a produção habitacional, não contando na ATE as caixas de escada de elevador. Isso, na verdade, é uma distorção hoje existente de que essas escadas e elevadores são vazios, eles computam na ATE. Então, vai permitir um pouco mais de ATE nessas construções. Aqui, só pegar um gancho, presidente, para você entender, o que a gente fez aqui? Basicamente, a gente já fez o dever de casa de pegar a legislação que está aí, né? Quer dizer, não sei qual é o trâmite, né? Não sei se caduca ou não caduca a legislação que veio da antiga gestão, mas é pegar o 136 que já estava aqui na Câmara e foi apresentado, se eu não me engano, pelo Executivo no final do ano de 2019. A gente pegou e fez os comentários já do que a gente entende que deveria ser melhorado ou do que a gente acredita que poderia ser priorizado, porque com isso a gente acelera a discussão da própria Câmara e dos próprios vereadores. Então, esses pontos que estão aqui, né, Fernando? Esses pontos já são a nossa visão em relação ao PLC, que está aqui, né, ou que esteve aqui, do jeito que ele estava. Aquela parte ali dos clubes, por exemplo, chegou a ser aprovada no 174, mas com uma área menor. Não foi só na Zona Oeste, não foi isso? Chegou a pegar isso? Não. Não sei se foi 5% ou 10% agora. Dos clubes. Mas acho que aumentou, de 5% a 10%, agora não lembro. Mas teve alguma situação dessa, mas também específica para a Zona Oeste. Só para dar um exemplo de restrições que foram colocadas na forma original do projeto. Então, a sua pergunta é boa, olha só. Vamos lembrar. O que foi um 174? Um 174, ele pensou pedaços do 136, pedaços do 141, aonde conseguiria ter contrapartida de arrecadação e colocou lá, né? O 174 foi exatamente isso. O cara foi pegando lá 136. Esse aqui dá, beleza. Esse aqui não dá, não. Então, não tem nada inventado lá. Foi a origem daqui do 141. Essa questão dos clubes é importante, até esse ponto. Por exemplo, o exemplo que a gente vê ali na General Severiano, que ele uniu um uso, né, que é o uso do shopping, junto com o uso do clube. As coisas podem conviver em harmonia, então não é uma exclusão total, mas é simplesmente dar uma possibilidade de ter o desenvolvimento de um projeto para que possa requalificar e gerar ativamente a economia do clube, que em muitos casos está falido, né? Quantos clubes a gente tem espalhado pela cidade aí que não tem mais aplicabilidade de clube, né? Bom, prosseguindo, nos artigos seguintes, 14, 15, 16, 17, 18, todos eles visam eliminar restrições inteiramente ultrapassadas e desnecessárias que existem hoje na legislação. Por exemplo, o artigo 14, ele acaba com a limitação de dimensão máxima das edificações. Existe uma limitação hoje, em boa parte das cidades, no máximo de 40 por 40. Isso impede que se façam prédios mais modernos, né? Um exemplo disso, dessa legislação, o Pedregulho em São Cristóvão, ele não poderia existir nos tempos atuais. Então, você vê que é um projeto de extremo... Pedregulho é aquele prédio, um prédio modernista extremamente qualificado, com percepção mundo afora pela sua qualidade arquitetônica, ele não poderia ter sido projetado por causa dessa limitação. Então, a gente percebe que essa limitação dentro de um projeto de arquitetura pode limitar o modo como ele é desenvolvido, e hoje é um ponto emblemático aí como uma arquitetura modernista mundo afora. Tem outra restrição existente hoje em dia, que esse PLC pretende acabar,
é que quando você só pode ter uma edificação encostada nas divisas no lote. Não tem nenhum sentido, é uma coisa inteiramente ultrapassada. O artigo 16, se puder ir a próxima, é outro artigo que visa corrigir outra distorção. A gente tem vários bairros, por exemplo, Copacabana, Tijuca, que tem um gabarito. A quadra tem um gabarito de 12 andares. Aí, devido à lei orgânica de 88, encostado nas divisas só pode 12 metros de altura. O que acontece? Fica um dente. Onde não se construiu, não se pode mais construir. Fica um dente, fica muito ruim. Nós temos vários exemplos disso em Copacabana e Tijuca e outros lugares onde já existe um gabarito estabelecido, né? Então, o que a gente está propondo, quer dizer, o PLC está propondo, é que se use a média dos vizinhos. Quer dizer, dessa forma, vai se compor muito melhor as quadras da cidade. Depois, o artigo 17 vai na mesma linha. O 18 é um outro importante, que em muitos lugares da cidade você pode fazer a cobertura, mas o apartamento tem que ser dependência do de baixo. Isso não tem nenhuma vantagem zero, né? E seria muito melhor não ter essa exigência, a gente poder ter a cobertura simplesmente linear, né? Exatamente. Então, são uma série de coisas que atrapalham muito a cidade e não beneficia ninguém. Então, o que esse PLC pretende é melhorar as coisas, vai permitir o desenvolvimento econômico, urbanístico da cidade de uma forma adequada. Também, no artigo 2º, 18º, permite ampliar a cobertura de 50% para 70%, mediante pagamento de contrapartida. Isso é uma coisa boa também, porque as coberturas só podem ocupar 50%. Fica 50%, mais as varandas descobertas. Então, isso é um convite para infiltração, para problemas, né? Então, a ideia é a prefeitura poder arrecadar um pouco mais e as coberturas terem um aproveitamento melhor. E evitar a obra após depois de estar pronto, né? Afonso, só a pedido aqui, se tiver mais algum mais importante, vamos direto nele. Tá, vamos. Porque, dado que eles já entenderam que conceitualmente a gente fez todos os comentários de todos os artigos, e aí acho que tem aí um dever de casa, né? A gente vai entregar para vocês. Podemos disponibilizar, claro. Nosso interesse total é disponibilizar. Assim, quando a gente pega já com os comentários que vocês fazem a respeito do mercado, a gente vai ter uma análise até um pouco mais precisa. Assim. Isso. Só para complementar, eu queria dizer que tem um capítulo, uma parte, capítulo 5º, de estímulo às residências de interesse social, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque já está terminando o tempo, né? Mas é fundamental, gente, a gente facilitar a vida de quem está construindo para baixa renda. Então, é uma série de artigos que visam justamente incrementar a produção de imóveis para baixa renda, né? Com isso, a gente vai desafogar a pressão demográfica sobre as comunidades, coisa fundamental na nossa cidade. Então, resumindo, o PLC 141, na opinião do setor, é um instrumento fundamental e que não deveríamos esperar o plano diretor, porque o plano diretor sabe Deus quando vai ser aprovado. Sabemos de experiências anteriores, muitos nem foram aprovados, foram devagar, demoram para burro. Tudo bem que vamos fazer o maior esforço para que seja aprovado o mais rápido possível, mas isso não impede nada. São providências que não conflitam com o plano diretor nenhum, né? Então, isso que eu queria colocar. Não sei se o Fernando tem mais alguma coisa para falar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que é importante o entendimento é que a 136 ela é extremamente importante para o retrofit e reconversão. É um conceito que está sendo aplicado, está sendo pensado para o centro da cidade. Isso vai ser expandido para os outros lugares, para os outros bairros. E a 141 ela fala dessas questões projetuais. Ela não fala de ganho de potencial, ganho de gabarito. Então, é uma renovação da nossa legislação urbana que, com certeza, no futuro, quando vier essa nova lei de uso e ocupação do solo, provavelmente vai trazer esse conceito junto com ela. Obrigado aí pela apresentação, pelas falas.
Vou abrir também para a inscrição dos vereadores. O vereador Jairinho já me pediu aqui também para usar a palavra. Rapidamente aqui da minha parte, pequenos comentários. Primeiro, eu prestei atenção naquele gráfico que foi mostrado entre São Paulo e Rio. O que a gente percebe é que o Rio tem uma curva mais constante ali por baixo. São Paulo, às vezes, fica com umas oscilações bem altas, né? E depois baixa um pouco. Assim, perguntar se isso tem alguma relação, deve ter, acredito, com com mudanças na legislação que vão sendo implementadas ao longo do tempo. Né? É exatamente isso. Exatamente isso. Né? Segundo, a gente recebeu aqui naquela época os textos dos PL6 141 e 136. Ficaram um tempo aqui sendo discutidos, né? Teve as audiências e tudo, mas não avançou muito. No ano de 2020, até em virtude da pandemia, veio um 174 que pensou trechos, né, de alguns deles para ver o que podia fazer, tendo a contrapartida, né? E hoje está preso na justiça, está parado na justiça, ou seja, no fim de tudo, ainda acabou emperrando lá e a justiça ainda entrou aí para poder travar. A gente, assim, vereador, só para posicionar alguns vereadores de primeiro mandato que estão aqui, o 136 e 141 vieram, né, foram amplamente discutidos e hoje há uma demanda do mercado para que eles voltem à pauta, para que sejam novamente colocados aí em votação. Então, acho que é de bom tom já começar a se adaptar, né, assim, a se ambientar com os textos, porque há uma chance de novamente ter essa discussão e a gente abrir para essa discussão. A gente que está na ponta, vereador que está na ponta, sempre ouve, tudo quanto é lugar que a gente vai, é morador reclamando de prédio abandonado, de imóvel abandonado. Você pega aqui a área do centro mesmo, hoje, a gente que está aqui direto, né, sai daqui à noite, quando dá 5 horas da tarde, a gente já não consegue nem mais lanchar direito, porque está tudo fechado. Então, a gente se depara com esses problemas no nosso dia a dia. Pô, aquele prédio está abandonado, invadiram, né? E às vezes a legislação lá trava um possível uso melhor daquele imóvel e isso é uma demanda do mercado, mas também é uma demanda da população para que as coisas possam ser melhor resolvidas. Então, acho que é importante a gente ampliar essa discussão. Vai ter a discussão do plano diretor, que é uma coisa mais macro, né? Mas tem essas coisas do dia a dia que acho que são muito importantes para a gente conseguir conversar aqui. Acredito que a ideia é conseguir, pelo menos, chegar próximo do que São Paulo tem hoje de mercado, implementar algumas daquelas ideias que hoje já são realidade lá. E a perguntar só para vocês se vocês já receberam, já tem o projeto que vai vir aqui para a Câmara para discutir a área do centro. Acho que o secretário Washington Fajardo já colocou aí pelo menos um esboço do texto, né, para enviar à Câmara para a gente discutir aqui. Então, eu queria saber assim, quais comentários vocês têm a respeito desse PLC aí do centro, da área do centro, né, e as perspectivas em relação a ele. Tá? Então, são as minhas falas. Se tiver mais algum vereador inscrito, eu peço que o pessoal da assessoria me ajude. Antes de vocês responderem, eu vou passar para o Jairinho, depois vocês fazem um apanhado geral, tá bom? Vereador Jairinho, bom dia. Com a palavra. Bom dia, vereador Rafael. Está me escutando o áudio, tá bom aí? Tudo certo. Bom dia, vereador Rafael, presidente dessa comissão. Bom dia, demais vereadores. Queria saudar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, participando também da audiência, né? O presidente Carlos Caiado colocou logo no primeiro momento, mesmo durante o recesso, essas 3 comissões que acompanhamento, a Câmara fazer o acompanhamento ao Covid-19, com as transações que são ligadas ao Covid-19, a comissão de educação, da volta às aulas, e essa comissão importante que o vereador Rafael preside tão brilhantemente, junto com todos os outros membros dessa comissão. Esse é um assunto importante para nós discutirmos, vereador Rafael, porque é o seguinte, essa legislação está na Câmara desde 2019, né? E é importante que nós coloquemos em pauta para poder estudar o assunto. O vereador,
ele está aqui para fiscalizar o executivo, né? Fiscalizar o erário, a função de fiscalizar o orçamento do executivo, mas nós podemos ser proativos em algo que é importante para a cidade, que é a legislação urbanística. Às vezes eu vejo aqui, me perdoe, data máxima vênia, mas eu vejo, às vezes, mensagens de discussão no plenário, assim, o plenário não começou esse ano, mas nas outras legislaturas, já vou para o meu 5º mandato, e vejo que começam a entrar no assunto de discussão pessoal e tudo mais. Isso acaba com a sessão, e quando vem para nós discutirmos alguma coisa que é relacionado a parâmetro edilício, Constituição Civil, incentivo à Constituição Civil, e aí, meu irmão, a casa começa a ter a puxa para um lado, puxa para o outro, quando, na verdade, né, eu vejo muitos dos parlamentares aqui falando do executivo, que precisa implementar leis e fazer com que a cidade aconteça, quando muito das coisas que possa estar nas nossas mãos, na verdade, eu vejo muito deles aí atrapalhando, né? O vetor de crescimento da cidade do Rio de Janeiro, especialmente, né? Do Brasil é assim, mas na cidade do Rio de Janeiro é turismo. Vossa Excelência, presidente Rafael, é um estudioso do turismo da cidade do Rio de Janeiro, sabe o quão mal das pernas vai esse setor, que é tão importante para essa cidade. É de conhecimento público o que acontece com a indústria petroquímica na cidade do Rio de Janeiro. E aí sobra para a gente o quê? A Constituição Civil. São esses 3 vetores de crescimento. Aí o povo pega a Constituição Civil, que é altamente democrático, emprega desde o ajudante de pedreiro até o engenheiro, e começa a amarrar. Você tem a dificuldade tremenda de fazer com que as coisas aconteçam. Terá todo o meu apoio de forma republicana para poder votar tudo aquilo que desburocratiza a legislação urbanística na cidade do Rio de Janeiro. É um absurdo o que alguns dos senhores vereadores não entender a importância desse vetor econômico na cidade e fazer com que fique amarrado da maneira que está amarrado. Não é possível que fique sentado na cadeira um técnico, não digo todos, a grande maioria é altamente qualificado, mas, às vezes, e aí eu vou falar aqui, no escuro de uma sala do prédio lá do Centro Administrativo São Sebastião, fazem um despacho maldoso e não conseguem fazer com que um projeto, alguma coisa vá à frente, e prejudica toda uma cadeia produtiva. Isso tem que acabar. Eu espero que, assim, durante muitos anos eu falei, e hoje falo com muita propriedade, porque faço desse assunto um assunto que eu gosto e que eu entendo que é importante para a cidade do Rio de Janeiro. E eu vejo muitas das vezes, não só na parte urbanística, como na parte do meio ambiente, muita amarração. Espero que agora, sentado na cadeira, o secretário Fajardo entenda o quão importante para a cidade é a legislação urbanística e que ele faça todo o esforço possível para poder simplificar e ajudar. Essa é a função do secretário, desburocratizar, fazer com que as coisas aconteçam. Terá o meu apoio incondicional. Caso contrário, as coisas não vão. A Câmara também vai fiscalizar a falta de operacionalidade das secretarias, tá? E espero assim, eu não sou, eu sou do vereador, o Rafael sabe disso, o presidente Carlos Caiado sabe, os demais vereadores, de que, cara, assim, aquele artigo que for controverso, vamos deixar para trás, mas vamos votar o que é possível. Foi assim que nós fizemos com COIS, com apoio do vereador Caiado e tudo mais. Aí votamos o Morro da Viúva, ali, o prédio do Flamengo, aquela coisa horrorosa, virado para o lugar mais bonito do planeta,
que é o Morro do Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. Então, a gente tem uma paisagem igual ao Rio de Janeiro, nós temos uma cidade igual ao Rio de Janeiro, nós temos praia e perdemos para a construção civil em São Paulo. Bonito isso, né? Alguma coisa está acontecendo que a culpa é nossa também. A gente não pode, com uma cidade como o Rio de Janeiro, com as belezas naturais que tem o Rio de Janeiro, com Carioca alegre como é, muito mais receptivo do que o paulista, e nós ficarmos para trás por conta de burocracia. Então, espero, senhor presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Carlos Caiado, que eu tenho certeza que o senhor foi aclamado nessa cadeira de presidente para poder fazer essa cidade mudar. Vereadores com a cabeça do vereador Rafael Freitas, que acabou de falar do centro da cidade, do retrofit e reconversão, para de achar assim, o vereador altamente interessado, qualificado como o vereador Rafael, que entende o que está acontecendo na cidade, sabe o que está acontecendo. Nós temos que dar o nosso melhor, procurar dar o nosso melhor. Aquele que acha que as coisas estão indo errado, procura estudar e entender o que é certo. Aquele que acha que está vendo que alguma coisa está indo pelo caminho errado, o bom juiz julga os outros por si próprio. Então, gente, eu estou aqui para pegar essa legislação, para mim, aprovava para ontem. É lógico que já foi votado, que foi dado conhecimento à sociedade, é importante que passe pelo Compur, é importante que tenha outra audiência pública, é importante que os outros vereadores que não tiveram oportunidade, porque estão nessa nova legislatura, possam ter noção do que é o projeto, mas que nós podemos, de mãos dadas, fazer o melhor para a nossa cidade. Que a ADEME, Sinduscom e tudo mais que é interessado, venha a essa casa, entenda que essa Casa de Leis é a casa que faz a matéria urbanística andar. Sem a Câmara de Vereadores não tem matéria urbanística. Então, que explique a cada um dos vereadores a importância que tem para o mercado e que tem para a cidade do Rio de Janeiro esse vetor de crescimento. É no âmbito da Câmara de Vereadores que é discutido esse assunto. Aliás, nós temos até a prerrogativa de propositura. E que possamos, aí eu falo de novo com a ADEME, com o Sinduscom e todos esses associações que vão nessa direção. Perdemos a Lei 174 por falta de comunicação. E eu senti falta de comunicação, tanto da parte do Executivo, da Procuradoria do município, quanto de vocês interessados também. Então, que vocês possam comunicar melhor. Chegaram a dizer que a Lei 174 era a lei de puxadinho. Olha só que coisa absurda, né? Olha que loucura que chega a falta de comunicação. Isso parece uma coisa de criança, aquele negócio de telefone sem fio. Na hora que tu fala com uma pessoa, quando chega lá na ponta, sai de uma forma completamente truncada. Então, que a coisa seja clara, transparente, altamente republicana, que nós possamos explicar aos veículos de comunicação aquilo que nós queremos votar, que as pessoas entendam o que está acontecendo na cidade. A cidade do Rio de Janeiro está indo para a cucuia, está sem dinheiro. A construção civil é um vetor de crescimento econômico importante. Então, que vocês também possam entrar em contato com os meios de comunicação para não haver comunicação truncada. Cruzar o braço e esperar também o Executivo e a Câmara fazer acontecer também é uma tarefa que não é uma tarefa boa para as associações envolvidas fazerem. É importante que todo mundo dê o braço. Secretário, vereadores, associações, que nós possamos dar os braços aqui e fazer o melhor para a nossa cidade. É um absurdo. Não pode construir no morro. Não pode construir no morro. Existem alguns maciços que são preservados. Tem outros que estão completamente ocupados por favela, né? O que eu tenho contra a favela? Nada. Eu só queria que a pessoa que mora numa comunidade menos abastada pudesse morar numa casa com saneamento, sala, quarto, cozinha, que pudesse ter dignidade. Só que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, eu vou dar um exemplo para vocês. São Conrado veio fazendo casarão. Quando proibiu, virou a Rocinha. Porque é o seguinte, lugar nenhum no mundo quem constrói em cima, quem constrói no alto, porque é uma construção cara, é uma construção que você tem que ter uma base forte, você tem que mexer na parte de
de esgotamento. Então, os ricos, as grandes mansões são feitas na parte mais alta. E as pessoas que são menos abastadas e que merecem ter dignidade para morar, mora na parte mais baixa. Então, você não tem condição de fiscalizar e fica proibindo? Proíbe, 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 proíbe. Aí, miliciano pode tudo, dentro da comunidade pode tudo, e o cara e o sujeito que quer fazer uma obra, passa-se 2, 3, 4 anos, não consegue tirar uma licença formal. Isso é algo que seja razoável dentro da cidade do Rio de Janeiro? É uma pouca vergonha nós olharmos a comunidade crescer, a milícia crescer, o loteamento irregular crescer, e quem faz a coisa de maneira correta, da entrada, fica peregrinando nos órgãos da vida da prefeitura aí, com pasta debaixo do braço, esse não consegue legalizar. Então, doutor Washington Fajardo, senhores secretários de urbanismo, meio ambiente, presidentes de autarquia, SEDAI, Rio Água, Sete Rio, Rio Luz, vamos ajudar uns aos outros. Vamos fazer com quem é sério, com quem tem empresa constituída, que a formalidade restabeleça no Rio de Janeiro, para que a gente possa ter imposto para poder ajudar aqueles que precisam mais. Porque aqueles que precisam mais só serão ajudados a partir do momento daqueles que precisam mais vão ser ajudados a partir do momento que aqueles que têm mais condição financeira consigam pagar os seus impostos para a prefeitura cuidar dessas pessoas. Então, senhor presidente Rafael Freitas, presidente dessa ilustre Casa de Lei, vereador Carlos Caiado, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa Câmara. Eu gosto muito de ser vereador, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, porque eu acho essa cidade fantástica. Eu sou apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. O vereador Carlos Caiado entrou para fazer história, entrou para fazer mudança, está mostrando o que está acontecendo. O vereador Rafael, eu sou suspeito, ele sabe disso, é um vereador altamente qualificado. E eu espero que nós possamos contaminar de forma positiva toda a Câmara de Vereadores e o Executivo, que a gente possa também bater na porta do Poder Judiciário para explicar a eles o que está acontecendo, para não chegar de forma truncada, algo que é absolutamente saudável para a cidade republicana. Nós precisamos nos comunicar. A gente precisa fazer com que as pessoas, que os poderes constituídos desse estado, dessa cidade, estejam na mesma direção. Tá? Já vi que meu tempo acabou aí, vereador Rafael. Muito obrigado. E conta comigo aí no que for preciso para poder fazer o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Quer mais 5 minutinhos? Não, tá bom, né? Tá bom. Eu falei muito? Não? Um beijo. Eu te amo, eu te amo. Só registrar aqui as presenças também do vereador William Siri, vereador Eliel do Carmo e vereador secretário agora também, Átila Nunes, né, que está assumindo como secretário da Cidadania aqui do município do Rio, pela presença. Obrigado aí pela presença de vocês. Saudar nosso ilustre secretário também, preparadíssimo, vereador Átila Nunes. Grata surpresa, vereador William Siri. Boa gente. Qual outro vereador que está aí, Rafael? Oi? Desculpa. Qual outro vereador? É o Eliel do Carmo. Eliel, gente. Eliel, eu tentei ligar para você outro dia, não consegui. Eu vi que entrou aí também o Carlos Bolsonaro agora aqui com a gente. Tá bom? Um abraço, então, Rafael. Fica com Deus. Valeu, Jairinho. Vou passar agora aqui, ó. O presidente vai falar rapidinho. Aqui. Depois o Pedro Duarte e depois o Carlos Bolsonaro. Obrigado, presidente. Falar bem sucinto aqui, eu acho que o vereador Jairinho já resumiu vários aspectos fundamentais e significantes no momento que a gente vive, ainda mais. Mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, que vem conduzindo junto com todos os membros da comissão, Pedro Duarte, nosso Vitor Hugo, estava aqui o Lindbergh, cumprimentar o querido do governo aqui, o vereador Tiago Carribeiro, que faz presente, o Wellington Dias, o Carlos Bolsonaro, o Siri, Eliel do Carmo e o secretário, hoje secretário Átila Nunes, cumprimentar aqui a Demi, Sindiscom, a Asbeia, é muito importante a presença de todos os senhores e, como eu falei, o vereador Jairinho acho que conduziu aqui no processo da fala, apesar de longa, mas sempre com objetivos claros
daquilo que a condução dessa Casa Legislativa vai buscar. E no primeiro momento, até na fala dele, já colocamos no início do processo legislativo 3 comissões fundamentais apresentadas, como foi dita, do retorno às aulas, que é uma preocupação da cidade como um todo, fim do Brasil, mas da nossa cidade, referente que a Câmara tem na sua responsabilidade. A comissão de combate ao Covid, hoje mesmo uma grata notícia que mexe com a economia como um todo do Brasil, mas da nossa cidade, sobre abrir as páginas dos jornais, colocando ali que vários leitos estão já disponíveis da sociedade, trazendo um novo cenário para a economia, assim, para todos que nós preocupamos com a saúde de todos nós. E essa comissão de desenvolvimento econômico e tributário, que vem, como o Rafael falou, na sua 10ª, se eu não me engano, 9ª reunião, tratando da cadeia produtiva da nossa cidade como um todo, e essa cadeia produtiva do mercado imobiliário é uma cadeia fundamental para qualquer estado, ainda mais no Rio de Janeiro. Acho que a retomada da nossa cidade passa muito por esse setor, e sem dúvida alguma, a condução aqui da Câmara Municipal, o Jarinho tocou muito bem nesse sentido, será de forma máxima possível, com início, meio e fim. A gente buscar o entendimento, o diálogo com o Poder Executivo, está aqui representado do vereador Thiago Carlos Ribeiro. Os poderes sim, têm a sua independência, o poder aqui tem vereadores que reconhecem a realidade da cidade, sem dúvida alguma, com muitos técnicos acompanhando, mas a prefeitura tem a sua visão técnica, a sua visão de cidade, então a gente tenta o diálogo e vamos colocar para que se tenha convergência, onde não houver, vai aquilo que a Câmara Municipal, lógico, acha mais oportuno para a cidade. Algumas coisas já foram colocadas, que a Câmara já teve seu protagonismo, como o Código de Obras, foi colocado até por vocês, questão do Morro da Viúva pelo Fernando, como o Jarinho colocou, foi a Câmara Municipal, questão lá do Clube América, como você citou, já estava falando sobre os clubes, e a gente tem uma agenda para poder seguir aqui na Câmara, nós vamos buscar a todos os momentos. Nós teremos, inclusive, uma reunião com o prefeito da cidade, a Câmara Municipal, que ele deve convidar para os próximos dias para a Câmara já ter esse diálogo com o Poder Executivo em vários projetos que possam estar vindo aqui para a Câmara. Eu acredito que esse é um momento muito bom, a gente desburocratizar a cidade, colocar a cidade na sua essência, tem na sua essência a natureza, o turismo, mas a gente precisa realmente reconstruir. E a única visão, assim, para poder finalizar, Rafael, que eu acho que muita coisa já foi dita, acho que a expressão de todos os parlamentares, acho que a presidência expressa nas suas ações a maneira como deve acontecer, mas eu queria só também trazer uma visão para os senhores que estão aqui do mercado. Eu vejo assim a apresentação da prefeitura, muitos aqui falando, eu sei que, logicamente, a cidade ela está bem conformada, consolidada no centro da cidade, acho que é o caminho de resgatar a economia aqui onde tem a sua centralidade, questão da moradia, sem dúvida alguma, e se fala também muito de Zona Sul, o secretário Fajardo vem falando muito da Zona Norte, onde provém também até de transporte, etc. Mas eu queria chamar a atenção para os senhores também, que nos ajude a ter uma visão também muito com cabeça trabalhada, enfim, discutido com a Zona Oeste da nossa cidade. É importante o polo industrial que tem em Santa Cruz, por exemplo, que é um exemplo disso muito grande, que Itaguaí, uma região do lado, nada contra Itaguaí, mas pegou vários méritos do polo industrial ali na limítrofe, e que Santa Cruz, Guaratiba poderia estar à frente, com a Avenida Brasil como um todo. Então, assim, que a gente possa também ter uma visão nesses lugares que acredito que é importante para a nossa cidade, né? Como o vereador Jarinho colocou, a questão, enfim, do crescimento desordenado através da milícia, então muitos lugares desses na Zona Oeste eu vejo em algumas entrevistas do secretário, acho que importante, oportuna, com a fala, acho que tecnicamente muito bem colocada, mas na prática a gente precisa também colocar uma proteção para algumas áreas da cidade, e a Zona Oeste é uma área que a gente acredita que possa desenvolver muito. E também, falar realmente para poder finalizar, como foi colocado ali a questão do IPTU, né, eu acredito também que essa casa vai ter que enfrentar muito essa questão de ter uma justiça com a sociedade como um todo. Eu, por exemplo, votei contra o aumento do IPTU, mas nós temos que fazer uma discussão profunda para a gente poder reaver isso, e eu sou muito da tese, como foi apresentada aí, quanto você mais trazer investimentos, construir, você vai gerar mais carnê de IPTU, e com isso a arrecadação da cidade vai poder trazer mais. Então, obrigado, presidente, parabéns aí pela comissão. Encerro aqui a minha fala colocando a presidência à disposição, como sempre. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Temos mais 2 ou 3 vereadores para falar. Vereador Pedro Duarte. Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Agradeço a presença. Durante as eleições, tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda, inclusive com a presença do Hermolim, do João e também, acho que, do Marcos e do Celso Raiol à época. Foi um primeiro momento para ficar por dentro da pauta, e já naquela reunião foram faladas sobre a questão do PL 136 do 141, sobre a urgência deles, e queria, desde já, colocar à disposição para que a gente possa levar adiante esses projetos. O presidente Carlos Caiado e o presidente da comissão, Rafael, dessa e também do plano diretor, vão desenvolver os trabalhos, vão conduzir, e, por óbvio, o plano diretor vai consumir muito da gente, mas eu entendo 100% a preocupação do setor de que as discussões não fiquem atreladas, não fiquem amarradas, porque o plano diretor certamente vai ter pontos complexos, pontos controversos que vão travar a pauta, e esses dois projetos já foram muito debatidos na legislação anterior e certamente podem ter um encaminhamento mais rápido. Tem algumas perguntas que eu trouxe. Eu não acompanhei a pergunta do vereador Rafael, não sei se ela vai ser repetida, mas vamos lá. Uma delas é como o setor imobiliário recebeu as intenções do município de investir na revitalização do centro. Do nosso ponto, seria importante saber se isso vai ter uma aderência grande, se o setor vê isso de uma forma positiva. E é uma pergunta se existe mercado para esse desenvolvimento, porque a gente sabe que se não houver demanda, não há o que ficar se discutindo com tanto afinco com relação ao centro. E, da minha parte, gosto bastante da ideia, do que vem sendo apresentado, mas é muito importante que exista uma demanda respectiva. Outro ponto é como o setor encara a impossibilidade de vagas de estacionamento na reconversão residencial de grande parte das edificações. Nós vimos que há uma grande intenção da prefeitura de que imóveis residenciais sejam lançados sem vagas, como uma proibição, e inclusive já tinha conversado um pouco com o Cláudio, ele repetiu, o Hermolim repetiu esse ponto aqui, eu acredito muito, meu partido defende muito a liberdade econômica, então, na minha opinião, o mercado é soberano, mas então queria ouvir de vocês com relação a esse ponto da proibição de vagas de garagem. Outro ponto e, de forma geral, como é a expectativa futura com relação, a gente sabe que boa parte das gerações mais jovens, incluindo a minha, muita gente não quer ter carro, então também ouvi um pouco dessa visão mais macro sobre a tipologia desses empreendimentos residenciais. Outro ponto é se a área do Porto Maravilha está no radar do setor imobiliário com relação a empreendimentos residenciais. Sabemos que ali é a companhia Sedurpo que toca diretamente, então o próprio Fajardo, quando questionado, ele disse que ia deixar isso mais com a companhia, então perguntar se há conversa com relação a isso, se há expectativa de construções residenciais ali, ou realmente hoje só o centro histórico está no radar. E se não há, o que dificulta, o que inviabiliza essa construção no Porto Maravilha. Outra questão mais recente com relação à pandemia, muito se discute a nível mundial, e certamente hoje é um debate incipiente, mas nós já vemos alguma perspectiva de pessoas, como a pandemia, como essa questão do home office, toda essa mudança, vai impactar o mercado imobiliário no futuro, e o que nós já deveríamos ter em mente com relação a eventuais possibilidades de legislação, porque me preocupa termos grandes mudanças por vir no curto prazo, mas deixarmos de lado medidas que podem ser importantes de serem já pensadas com toda essa nova dinâmica do residencial e de trabalho em função dessa nova realocação que a pandemia nos traz. E, por fim, como o setor encarou as flexibilizações construtivas de afastamento e recuo da Lei Complementar 219/2020. Se isso foi bem recebido e como isso impacta na questão da iluminação, ventilação, porque a gente sabe que é uma discussão de recuo que vai ser muito forte ao longo de todo esse ano. Tem algumas perguntas, mas queria desde já agradecer, me colocar à disposição que esse tema, por tudo que foi dito aqui, a geração de emprego, a revitalização da cidade, a melhora de qualidade de vida das pessoas, eu acho que um dos pontos mais importantes que nós temos que debater, não só ao longo desse ano com o plano diretor, mas todo esse mandato dos quatro próximos anos, é a discussão da construção civil. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, e pelo presidente Rafael, presidente Carlos Caiado, pela condução de todas essas comissões. Obrigado, Pedro. Vou passar agora... Oi? Não, no final vocês fazem a apanhar de tudo, tá? Não, anota, qualquer coisa anota aí. Vou passar agora ao vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, o senhor está me ouvindo? Vamos sim, Carlos. Opa, bom dia a todos que compõem a mesa, meus amigos vereadores.
uma satisfação aí fazer parte mais uma vez, ouvir, sem procurar aprender e colocar um pouco na mesa do que a gente conhece, do que a gente acredita também um pouquinho. Acho que isso faz parte da democracia. E que volte logo os trabalhos aí, que eu estou com saudade fisicamente de vocês, para que a gente possa evoluir da maneira mais saudável possível. Eu pedi o uso da palavra não para fazer qualquer tipo de colocação, de questionamento, mas parabenizar as colocações feitas pelo vereador Jairinho, seguindo a sua linha, né? É muito bacana ver que, historicamente, infelizmente, nós estamos na Câmara e creio que nós aí que acompanhamos essa mesa e alguns outros colegas menos um pouquinho de tempo, mas grande parte dos vereadores que compõem essa comissão tem cerca de 2 mandatos e entendem que, historicamente, a Câmara dos Vereadores ela enfrenta uma resistência enorme quando se fala em meio ambiente, como se o meio ambiente sozinho, por si só, fosse ser preservado, né? Eu acho que é extremamente importante, na linha do que o vereador Jairinho falou, é lógico que ele não falou nesse sentido, eu falo por mim aqui, mas entendendo o que ele falou, é extremamente necessário que nós criemos um ambiente de harmonia entre natureza e o ser humano. E com esse tipo de conhecimento, é lógico que a preservação do meio ambiente ela fica muito mais tranquila e palatável para toda a sociedade. É muito bacana ouvir isso do nobre vereador, porque, repetindo, historicamente, infelizmente, quando se fala em meio ambiente, acham que vamos degradar tudo, vamos destruir tudo, então não mexe em nada. Então, a gente tem que mudar essa linha de pensamento e entender que a mescla da sociedade com o meio ambiente gera, sim, uma preservação. Eu acredito nisso e acredito que, lógico, com isso, vocês tenham uma capacidade maior de empregabilidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que pode ser uma pauta muito importante para que nós desenvolvamos aí a linha do que propõe essa comissão. Então, eu acho que dá para fazer com responsabilidade, dá para a gente tentar evoluir nessa linha de pensamento. Eu só queria colocar essa colocação, que o mandorinha não faz verão, né, Jairinho? Mas que com ela se começa, palavras felizes as suas, ninguém aqui é contra a devastação, como a gente está acostumado a ouvir nos embates na Câmara, né, a 8 ou 80, mas não, tem que ter uma razoabilidade para que a gente chegue a um bem comum para a sociedade do carioca e a gente possa evoluir. Tem muita coisa bacana que a gente possa fazer aí. Então, só queria fazer essas colocações, deixar um abraço a todos vocês, meus amigos, que nós nos vejamos em breve. Um abraço aos senhores aí. Obrigado, Carlos. Vou passar para o Thiago, mas que o Pedro só quer complementar aqui 10 segundinhos. Passar uma pergunta rápida, inclusive, continuando a pergunta, a posicionamento do vereador Carlos Bolsonaro, lembrou de um ponto, perguntar ao setor como estão vendo, como receberam a mudança do licenciamento urbanístico e ambiental para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Obrigado. Bom dia a todos. Quero aqui rapidamente cumprimentar aqui meus colegas vereadores que fazem parte da mesa, dessa comissão, também aqueles que nos assistem pelo Zoom, cumprimentar o presidente da casa que vem inovando ao colocar a casa nesse início de gestão para trabalhar sobre temas importantíssimos para a cidade, no momento que a cidade mais precisa de nós. Cumprimentar aqui a todos do setor, da ADEME, na figura do Cláudio Amorim, do setor imobiliário, que vieram presentes nessa reunião de hoje. Nós passamos por uma transição de governo. Todo novo governo tem o seu norte de políticas públicas que idealiza. Sem dúvida nenhuma, esse norte é diferente do governo passado. Não estou aqui fazendo julgamento de quem está certo ou quem está errado. Mas não tenha dúvidas que, tanto para esse quanto para o governo passado, a grande mola impulsionadora de uma retomada econômica, de uma volta de geração de empregos, passará pela nossa capacidade principal de exploração do turismo, mas também pela construção civil e pelo setor imobiliário. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que isso é enxergado por qualquer governo, até mesmo por essa casa. Então, aqui eu acho que a gente travará bastante
dessas batalhas que vamos poder contribuir para a melhora da cidade, para a retomada dessa cidade. Óbvio, entendendo que essa situação de saúde vai melhorar ao longo do tempo, que vai nos possibilitar avançar cada vez mais sobre cada um desses temas, respeitando toda essa situação que nós estamos vivendo hoje aí. Mas eu não poderia deixar aqui de dar algumas referências do que a gente vem conversando nesse início aí de governo, pensando na cidade. Primeiro, evidente que tem que ser tratado com uma questão emergencial a situação do centro da cidade, né? Pelo que eu percebi até agora desse governo, na qual eu tenho a honra de ser o líder, não há ainda uma definição se nós iremos tratar sobre o tema dos projetos 141 e 136. Mas eu acho que, como vereador, e não como líder do governo, tendo participado de inúmeros debates, reuniões e audiências, ali tem legislações, artigos muito importantes e que devem estar compondo e podem melhorar essa questão do centro da cidade. Eu não tenho dúvidas que ali nós já debatemos e enxergamos, através da reconversão e de outras medidas mais que ali a gente já havia debatido, na possibilidade de mudança de paradigma do centro da cidade, de uma retomada do centro da cidade. Não será fácil, será um desafio para todos nós, mas eu acho que esse será o desafio principal que nós iremos enfrentar nesse primeiro momento. Paralelo a isso, essa mudança também do governo de enxergar que o licenciamento hoje urbanístico da cidade do Rio de Janeiro é muito lento e aquém do que ele deveria ser. São Paulo, se eu não me engano, o Cláudio pode me corrigir depois, acho que tira uma licença em 10 dias, 30 dias no máximo. Óbvio, com toda ali um auto de declaração, onde o arquiteto, o engenheiro assume as suas responsabilidades, como acontece no mundo inteiro afora. E essa é uma visão que o governo vem tentando implementar, por isso, já respondendo um pouco da pergunta do Pedro, com relação ao Cláudio, mas aí eu acho que ele pode colaborar ainda mais, é tentar desburocratizar o que era para ser mais simples, o que era para ser mais objetivo e direto, era para você online resolver esse problema em 10, 15 dias no máximo, e a gente permitir que a cidade avance, com os cuidados depois que a fiscalização iria permitir que a gente tivesse. Eu acho que qualquer engenheiro hoje e arquiteto sabe da responsabilidade que ele tem e carrega, assim como um médico sabe, um policial sabe, um engenheiro ou arquiteto também sabe. E o terceiro ponto, que eu acredito que não mais tardar em abril, mas eu estou torcendo para que seja em março, que a gente comece a debater o plano diretor da cidade e a lei de uso e ocupação do solo, que são as leis que vêm ali abaixo do plano diretor da cidade. Porque esse, sim, vai ser algo que a gente vai poder discutir uma retomada da cidade como um todo. O Cado falou que o Fajardo defende a Zona Norte, mas ele enxerga a Zona Oeste, alguns enxergam a Barra de Jacarepaguá, alguns enxergam o crescimento desordenado da cidade, onde em áreas, como falou bem o vereador Jairinho, o vereador Carlos Bolsonaro, onde a gente não tem regra e acaba que, quando não há regra, vai se imperando a situação que hoje nós vemos aí de destruição de mata, de destruição de áreas nobres da cidade. Então, acho que assim são temas que essa Câmara vai precisar tratar e debruçar-se bastante para que a gente possa ajudar essa cidade. Com certeza o plano diretor é algo que vai levar ao longo desse ano, assim como foi o Código de Obras, mas essa casa já mostrou no Código de Obras que ela é capaz de votar algo da magnitude que é o plano diretor da cidade. Mas eu acho que nós temos alguns desafios aí, e eu não tenho dúvidas que eu estou esperançoso que, num curto espaço de tempo, o setor imobiliário, a construção civil, vão poder ajudar muito a cidade a se reerguer. Obrigado a todos e parabéns pela reunião. Obrigado. Vou passar agora para o pessoal do setor. Não, só antes do Marcos responder as perguntas, eu queria só reforçar, vereador Tiago, as suas palavras. Acho que você tem toda a razão, a casa já mostrou muitas vezes que tem a capacidade de fazer um trabalho de acelerar as discussões e aprovar discussões importantes aí para o setor, como foi bem exemplificado pelo vereador Jairinho também e pelo presidente Caiado, o Código de Obras.
Mas o que eu queria só reforçar antes do Marcos responder é que nós estamos do mesmo lado. O nosso maior concorrente, se é que a gente vai chamar isso de concorrente, é o informal. Porque o informal não atende a lei, não atende a legislação de aprovação, não precisa se preocupar com o licenciamento ambiental, não precisa se preocupar se vai fazer vaga ou não vai fazer vaga, não precisa se preocupar se está fazendo acima da cota 60 ou não, não precisa se preocupar se o tamanho da unidade dele está dentro da legislação ou não. Então, a única forma da gente combater a ilegalidade do mercado imobiliário é facilitando a legislação e acelerando os licenciamentos. Porque se a gente leva 1 ano hoje para licenciar e o informal não precisa de fazer licenciamento, ele, infelizmente, ele tem uma vantagem competitiva e ele acaba enganando as pessoas, vendendo unidades onde as pessoas acreditam que ali está correto, está legal, está tudo certo, quando, na verdade, ele está comprando um imóvel totalmente ilegal, totalmente irregular. Então, esse é o nosso combate. Juntos, a gente precisa combater essa indústria da ilegalidade, que no final do dia aqui concorre conosco, porque o mesmo comprador dos imóveis que a gente faz é aquele comprador que está comprando naquele lugar hoje que está sendo construído de forma irregular. Então, esse acho que é o principal recado. Vai lá, Marcos. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite aí, presidente Carlos Caiado, vereador Rafael, vereador Tiago, vereador Pedro Duarte, demais vereadores presentes e remotamente também. O que me deixa mais feliz, falando um pouco pelo mercado, é ver o alinhamento que a gente tem nesse momento entre os conceitos do executivo, que a gente tem enxergado isso, mercado em si e o legislativo. Acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer, nesse início aí de ano, movimentos de aprovações, e como o Cláudio falou, no mercado imobiliário é como se fosse um trem saindo da estação, né? Ele é de longo prazo. A sensação é que a gente tem um mercado muito potente, uma potência ainda maior do que está sendo utilizada hoje, como se tivesse um grande carro muito potente que tem 5, 6 marchas, estaria andando em segunda, terceira marcha. E com esse conjunto de intervenções e legislações, acho que a gente pode botar esse carro para andar muito mais forte e trazer tudo isso a reboque, receitas e impostos e tudo que foi apresentado aqui pelo Cláudio no início. Falando especificamente, respondendo à pergunta do vereador Rafael e do vereador Pedro Duarte também, sobre o centro da cidade, nós tivemos contato com uma apresentação, né, do projeto do Reviver Centro, né, que está sendo chamado de Reviver Centro, que está sendo conduzido pelo secretário Fajardo, o que nos deixa muito feliz. Basta uma caminhada pelo centro da cidade a qualquer hora para ver que o centro da cidade realmente está num caminho de degradação. Acho que já estava num caminho difícil e realmente com a pandemia ficou muito complicado. E o que me deixa mais animado ainda é perceber o seguinte: na minha opinião, vou usar uma palavra aqui, não sei se é a mais indicada, mas é como se a gente tivesse hoje, vereador Rafael Freitas, uma trilogia, né, dentro aqui da casa em breve, né? As 3 não estão aqui dentro ainda, tem 2, tem que ver como que essa 13641 é resgatada da legislatura passada, mas as 3 se complementam muito. A 136 fala de reconversão de imóveis protegidos e existentes, que existem pelo centro da cidade e por toda a cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. A 141 dá parâmetros de construção que se aplicarão em projetos de toda a cidade. E o centro vem como se fosse, o Reviver Centro vem coroar com a ótica específica do centro da cidade, é claro, mas que precisa dessa 136 e do 41 como apoio para acelerar os projetos que se pretende, né? A 141 fala em uso misto, e é claro que o centro da cidade terá provavelmente projetos mistos, reconversão de comercial, que é a sua maioria, para residencial. A 136 fala em imóveis, no seu capítulo 1, imóveis protegidos, né? O que a gente tem mais aqui no nosso entorno, se a gente andar num raio de 500 metros, ou 1 quilômetro no máximo, são imóveis
históricos, né? A moradia no centro da cidade, que é necessária para gerar toda a segurança. Na minha opinião, o que o projeto Reviver Centro pretende, e é isso que nos deixa muito animado, é trazer todas as classes sociais para o centro da cidade, que é uma zona que tem, como o Afonso falou muito bem, trazer a classe média, digamos assim, uma migração para o centro da cidade, que já está totalmente com a malha urbana consolidada, para perto de patrimônios culturais, de museus, trazer a vida noturna, trazer a reboque os restaurantes, que muitas vezes fecham até de noite aqui no centro da cidade, enfim. Eu vejo muito 136, 141 e o Reviver Centro muito mesclados, né? E, na minha opinião, essa que eu estou chamando de trilogia, entre aspas, é maravilhosa para esse momento, né? Um não vive sem o outro, na minha opinião, e um depende do outro, e um ganha muito com o outro. Respondendo uma segunda pergunta, sobre a questão especificamente de vagas de estacionamento, né? O jeito de morar mudou, né? Com pandemia ou sem pandemia, já se questionava muito se um jovem quer um carro, não quer um carro. O que a gente defende no mercado é que o empresário possa decidir isso no seu produto. Então, assim, incentivar, permitindo que se faça a vaga ou não, na nossa opinião, é melhor do que proibir, né? Porque eu acho que um engloba o outro, né? A proibição não engloba a sua própria decisão, mas o mercado decidir se vai fazer aquela oferta de produto com vaga ou não, vai correr o risco do consumidor desejar ou não, mas é como você falou, o mercado tem essa questão de, no limite, ser soberano. Então, deixar fazer ou não, na nossa opinião, é melhor do que proibir. Acho mais democrático, né? A questão da ocupação do centro, né, que esse projeto Reviver Centro é específico da segunda RA, né, que vai ali do que você chamou de centro histórico, né? Trazer todas as classes sociais, na nossa opinião, é imperativo, né? Através de N+1 ações de reconversão, de incentivo. E uma coisa que a gente acha importante é incentivar o produtor a produzir no centro. Ele tem toda a oferta da cidade toda. A Zona Oeste é um excelente mercado, a Zona Norte é um excelente mercado, a Zona Sul é um excelente mercado, apesar de muito mais restrito. O centro tem potencial para ser um excelente mercado se o produtor for incentivado a trabalhar ali. Então, eu acho que tem um potencial atrativo? Sim. A resposta, com certeza, é sim. E acho que, nesse momento que a gente precisa acelerar, o centro da cidade não pode mais esperar. O centro da cidade tem urgência no seu tratamento, na sua remediação de toda essa degradação que aconteceu. Então, acho que cabe, sim, propor incentivos para a gente tentar fazer uma aceleração acima da média, né, do mercado para o centro da cidade. Sobre a questão da Lei 219, Fernando quer fazer uma parte, mas finalizando aqui só a minha fala, eu acho que o momento é único, né? Temos a 136 muito bem debatida e, obviamente, disponibilidade e desejo de debater ainda mais. A 141 traz muitas coisas e elas existiam antes do Reviver Centro, né? Então, ver o Reviver Centro nascer totalmente alinhado com a 136 e 141 é a oportunidade da gente começar o ano já fazendo uma grande intervenção, como o Cláudio falou. Só o COIS já aumentou 35%, só não, porque o COIS foi enorme, mas a aprovação do COIS aumentou 35% do número de licenças. Imagina uma trilogia dessa, bem discutida, bem debatida, né, com a sociedade, com todas as associações e com todos os cidadãos, e aprovada, a gente tem um potencial inimaginável de geração de riqueza em toda a cidade. Não estamos falando aqui só do centro, só da Zona Sul ou só da Zona Oeste. Essas leis têm benefícios para toda a cidade. Então, são amplamente democráticas do ponto de vista urbano. E, na minha opinião, isso pode ser amplamente coroado em breve, acho que nesse primeiro momento com essa trilogia que eu chamei, e em breve com a discussão a fundo do plano diretor, da luz, que eu acho que seria um coroamento magnífico, né? Então, mais uma vez agradecer aqui a chance de poder expor essas palavras e dizer que o mercado está muito animado, que a gente conta muito com um bom debate aqui com vocês para tentar fazer o melhor para a cidade. O Fernando vai esclarecer mais alguns pontos.
Só esclarecendo a pergunta do Pedro Duarte aqui sobre os afastamentos, essa tua dúvida, ela é um ponto que eu costumo dizer o seguinte: quando surge uma lei urbanística, todo mundo se arrepia com o conteúdo, mas às vezes ela não entende como se projeta. Na verdade, não é que você não estava projetando um afastamento exigido, só que para uma edificação colada na divisa, que pela redação você poderia, digamos assim, consumir o afastamento lateral, você automaticamente está projetando isso para frente ou para os fundos, você deixa de projetar para os lados. E entendendo que cada terreno, cada edificação projetada gera o seu próprio recuo de iluminação e ventilação, isso não está afetando o vizinho. Isso simplesmente está mudando o modo dele projetar a ventilação dele. Ele passou a deixar de ventilar para os lados e está ventilando frontal e está ventilando fundos. Ele continua tendo que obedecer uma regra de iluminação e ventilação de 1/5 da altura, 1/4 da altura se for o prisma, porém o modo de projetar isso muda. E aí um outro ponto só que eu queria, só para finalizar, é que muitos dos conceitos que estão colocados na 141 já são conceitos aplicados em muitos PEUs recentes. Né? Por exemplo, o dimensionamento do bloco já é um conceito aplicado, por exemplo, no PEU Vargens, que não tem muita dimensão disso. Então, são conceitos urbanísticos que a cidade, nas renovações, nos planos de estruturação urbana que aconteceram, PEU Taquara, PEU das Vargens e por aí vai, já são pontos utilizados. A questão do grupamento Unibic já é aplicado no PEU das Vargens. Isso são conceitos já que urbanisticamente já são aplicados. É interessante poder generalizar isso para a cidade como um todo. O João Manuel Martins Fernandes, para encerrar também os comentários. Bom, é muito importante escutar todos vocês, porque se vê que se sente, e eu escuto muito, então, acho que a idade nos faz escutar mais que falar, que é para a gente entender melhor. Então, a gente vê a vontade que vocês têm de mudar a cidade do Rio de Janeiro. Tá? O secretário Fajardo, por aquilo que eu vi no planejamento dele, ele pula do centro da cidade para a Zona Norte, pula por cima do Porto Maravilha. Porque o Porto Maravilha tem um problema político, que é a CEPAX, da Caixa Econômica Federal, que eu acho que tem que se resolver politicamente. Agora, não adianta a gente pensar que uma expansão da cidade sem contemplar o Porto da Maravilha, porque tem tanta coisa, tem potencial fantástico. Há 10 anos atrás, imagino que 10 anos atrás, no meio do primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, ele nos pediu lá, o Sinduscom, para mapear o que estava abandonado naquela época. E nós contratamos, financiado por algumas empresas, meia dúzia de estagiários que ficaram 7 ou 8 meses mapeando tudo que era abandonado aqui no centro da cidade. Mapeamos 7.500 unidades abandonadas. Se naquela época, pela legislação atual, era possível mais ou menos construir 10 imóveis dentro de um casarão daqueles, eram 75 mil imóveis. Hoje, pela nova legislação, os apartamentos podem ser menores, provavelmente o dobro, tá? 150 mil imóveis naquela época. Hoje, deterioração da cidade, mais casarões que foram abandonados, prédios enormes comerciais que precisam ser transformados em habitações, provavelmente sim. Então, esse potencial de 150 mil provavelmente é de 200 mil, 250 mil, não faço a menor ideia. Mas naquela época a gente tinha a certeza. Então, o potencial é o que precisam. O VLT, por exemplo, né? Passar mais em rua sim, rua não,
possa passar, porque as pessoas não precisam de garagem, não. Então, precisam de transporte adequado a menos de 500 metros. Né? O resto facilita tudo, porque o carro também é custo de manutenção, é custo de garagem, é custo de tudo. Tá? É evidente que a gente vai pensar só em moradias? Não, não pode pensar só em moradias, porque precisa de farmácia, precisa de uma academia, banco talvez não, porque a gente o nosso banco já é dentro de casa da gente, né? Mas precisa de restaurantes, etc., que o potencial, eu tenho uma irmã que mora em Lisboa, numa região igual a esta aqui, ela não quer sair de lá de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pode ser o melhor apartamento, a melhor casa, longe, não. Ela tem tudo ali, tem os amigos, assim. É fantástico como é que mudou Lisboa com investimentos internacionais, fundos americanos que investiram. A gente não está nem pensando nisso, né? Provavelmente as grandes empresas de Minha Casa Minha Vida não se interessam por fazer este artesanal, né? de reformar. Mas tem centenas ou milhares de empresas pequenas e médias que se interessam sim, pega uma quadra, vai fazer 4 ou 5 casarões com um mestre, com um engenheiro, e lógico que e é Minha Casa Minha Vida, porque se enquadra tudo dentro da Minha Casa Minha Vida. Então, o potencial é enorme. O que a gente tem pena... Eu mesmo, há 10 anos atrás, quando foi esse projeto, eu me animei e fiz 2 retrofits aqui na cidade. Foi facilíssimo vender. Também não tinha garagem, não tinha nada disso. Um na Lapa e outro perto da Praça Mauá. Foi fantástico. Tem até um terreno lá ainda, que precisa ser recuperado, que dá pelo menos uns 40 apartamentos. Então, o potencial... A gente tem que aproveitar que eu acho que o prefeito a gente já conhece, os secretários. Eu me lembro de discutir, né, a pergunta sobre o meio ambiente estar junto. É assim, todos nós, individualmente, temos a nossa vaidade. Tá? Se o projeto é feito pelo vereador e manda para eu apreciar, porque eu sou... Outro que tem que escutar, que tem que ter uma determinação em cima do projeto, eu vou demorar muito mais, porque eu tenho que mostrar o meu serviço. Todos nós somos assim, o ser humano é assim. Então, é evidente que estando nas mãos de uma pessoa, é muito mais rápido, tá? Porque aquela parte de vaidade pessoal deixa de existir. Obrigado. Bom, então a gente vai encerrar essa nossa 9ª e penúltima reunião da comissão. Eu quero já inicialmente fazer um agradecimento a todos os vereadores que participaram, contribuíram, tanto presencialmente quanto online. Tivemos a participação de vários vereadores em todas as reuniões, isso foi muito importante. Acho que aqui a gente vai poder debater bastante esses argumentos todos apresentados por vários setores econômicos, que acho que agora a gente tem um dever de casa, né? Que o Pedro Duarte, o relator, eu tenho certeza que ele vai passar o carnaval escrevendo bastante ali. Coletamos muitas informações. E no próximo dia 18, a gente faz a nossa última reunião para debater e apresentar esse relatório, para a gente conseguir colocar a Câmara como protagonista, apresentando ações concretas, apresentando propostas concretas, colocando possíveis projetos que podem ser pautados aqui para ajudar na nossa recuperação econômica. Ouvimos dos vários setores importantes aqui, o setor industrial, os setores de serviços, aqueles relacionados à cadeia econômica do turismo, o setor da construção civil, o setor de abastecimento. Eu acho que nós conseguimos pegar aqui o que tem de mais importante em termos de economia do Rio. Entendemos bastante, né? Acho que ajudou bastante a gente entender a dinâmica, como se dá a interligação entre esses setores. E acho que agora o nosso papel aqui da comissão é que o relatório
vai ser apresentado para a gente conseguir realmente mostrar possíveis soluções para a nossa cidade e, com certeza, manter sempre esse canal de diálogo aberto entre o poder público, entre o legislativo, entre os setores produtivos, para que a gente consiga avançar com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, agradeço muito a participação de cada um de vocês e dou por encerrada essa reunião.